Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, neste dia abençoado, nesse dia tremendo que o Senhor nos fez. Apenas um pouquinho, não chateado, mas frustrados, né? Por não poder estarmos aqui presencialmente para cultuar o Senhor nosso Deus, mas nesse momento de pandemia, respeitando, né, as regras, a gente viemos aqui fazer uma gravação. Então agora são 16 horas e 55 minutos e provavelmente a hora que você estiver assistindo já será às 19 horas, né? Onde vai carregar esse vídeo. Então que Deus te abençoe, você e sua casa e toda a sua família. Também dá os parabéns ao nosso querido irmão Val, que Deus abençoe o irmão Val. O meu irmão também é Denilson, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe a todos. E nós vamos fazer uma oração e trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para aprendermos a Sua palavra, Pai. Hoje pela manhã ouvimos também uma aula que foi gravada na quinta-feira sobre o meu lugar na igreja, onde o Senhor usou o pastor Harold para trazer essa linda edificação, uma aula que nos edifica. E agora, ó Pai, eu estou aqui, diante da Tua presença, para o Senhor me usar, para o Senhor trazer aos Teus filhos ricos ensinamentos da palavra de Deus, que nós venhamos, no resultado final, a crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado pela igreja, obrigado pela liderança, obrigado pelos irmãos e irmãs que aqui congregam e também pelos nossos irmãos e irmãs espalhados por esta terra, congregando em outros ministérios. Que o Senhor os abençoe a cada um. Muito obrigado, Senhor, pela salvação da minha alma, da minha família e de todos aqueles que o aceitaram e continuam, ó Pai, desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Senhor Deus, nesta hora venha falar em nossos corações aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pois bem, como não iremos ter um momento de louvor, eu vou já então passar para o ensinamento bíblico. Nós vamos ler um texto que está em Apocalipse 17, livro do Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler aqui este capítulo inteiro e depois o Senhor há de nos trazer os ensinamentos dos quais necessitamos. Apocalipse 17, a partir do versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia,
com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aleluia. Eu vou aproveitar e já ler também o capítulo 18, que tem tudo a ver com o capítulo 17. No capítulo 17 fala-nos a respeito da religião. E no capítulo 18 fala a respeito do comércio que se faz, onde o objetivo é trazer tristeza aos seres humanos. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também com ela os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição
como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dize: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra as suas mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incensos, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros e de escravos e até de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara a esta grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém. Aleluia.
A leitura foi um pouco longa, mas se faz necessário para o nosso entendimento. Esse capítulo 17, bem como o capítulo 18 de Apocalipse, ambos falam a respeito da mesma coisa, que é Babilônia. Babilônia. No capítulo 17, a Babilônia é exemplificada como linguagem de figura, uma mulher prostituta montada numa besta escarlate, besta com 7 cabeças, 10 chifres. E nessa figura de linguagem apresentada em Apocalipse 17, a Babilônia é vista como a mãe da falsa religião, como a mãe de todo engano espiritual. No capítulo 17, a Babilônia, simbolizada na falsa religião, é a mãe daquilo que afasta as pessoas de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Todas as religiões errôneas que afastam o ser humano de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus é simbolizada no capítulo 17. E isso não é de hoje, isso vem de milênios e milênios, onde essa falsa religião prostituta, conforme está em Apocalipse 17, ela engana, ela cega as pessoas e deixa as pessoas presas naquilo que é errôneo, naquilo que é errado. E as pessoas então não conseguem se achegar ao Messias Salvador, para dos quais tenham as almas salvas. Já no capítulo 18, a Babilônia é colocada como na área comercial, no engano, nos negócios errôneos, naquilo que se escraviza. E só pela lista que nós lemos das mercadorias, dos quais toda a humanidade está imbuída. Pessoas que trabalham com ouro, com prata, com pedras preciosas, com linho fino, com púrpura, com metal, né, com objetos de marfim, enfim, tudo está por trás. O engano, onde leva as pessoas a ter e buscar ter mais ainda, sem escrúpulos, sem temor de Deus algum. Pessoas que até matam quando sentem-se ameaçadas por perderem aquilo que conquistaram sem escrúpulos. Então, nos 2 pontos, Deus está dizendo que Ele vai acabar com isso aí. Que um dia, a falsa religião universal e também o falso aparelhamento dos negócios, aonde não se tem escrúpulos, aonde se passa as pessoas para trás, aonde se escravizam e aonde se negociam até mesmo almas humanas, chegará o dia em que o nosso Senhor há de acabar com tudo isso. E antes de aprofundarmos um pouco mais nos textos lidos, é necessário voltarmos em Gênesis, capítulo de número 10, e ver aonde é que começou essa saga chamada Babilônia, onde é que entrou esse espírito
terrível que vem através dos séculos e anos, afastando as pessoas de conhecer o Deus Todo-Poderoso através da religião verdadeira e também afastando as pessoas e martirizando as pessoas em quererem não viver, trabalhar e ter uma vida digna, mas escravizam as pessoas no sistema comercial, sem escrúpulos, aonde enriquecem e aonde não se importam com o próximo. Muito pelo contrário, isso traz um ódio terrível, porque quando não se tem o amar ao próximo, se tem o descaso e se tem então ali o desprezo e bem como o ódio. Se você não dá lucro, você não presta para nada. Infelizmente, esta é a condição pela qual chegou o sistema mundano, e qual nós também estamos vivos nesse século 21 e fazemos parte desse sistema. Mas louvado seja Deus, que aqueles que um dia aceitaram o Salvador Jesus pela fé, esses o Senhor tem libertado desse sistema. Agora já não ficam presos nos negócios ilícitos, muito pelo contrário. É como Jairo, desça depressa, porque convém que eu vá na sua casa. E Jairo disse, tudo aquilo que roubei, que fraudei, eu vou dar aos pobres. E o Senhor Jesus disse, hoje veio salvação nessa casa. Jairo estava nesse sistema horrível, mas quando ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, ele foi liberto desse sistema, aleluia. E agora a vida dele passou a ser mais simples, mais simplificada. Em Gênesis capítulo 10, fala-nos a respeito de como começou tudo isso. Gênesis capítulo 10, está ali os descendentes dos filhos de Noé pós-dilúvio. E no versículo de número 6, vai falar um pouco da descendência de Cã, que era um dos filhos de Moisés, melhor dizendo, um dos filhos de Noé. Então, Sem, Cã e Jafé, 3 filhos de Noé. E um dos filhos de Noé, por nome de Cã, vai falar da genealogia dele, a partir do versículo 6, que diz: os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Depois vem os filhos de Cuxi, o primogênito de Cã: Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecar. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Versículo 8. Prestamos atenção no versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. O 9. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém, até aqui no 12. Esse Nimrod, que vem da linhagem de Cã, ele, segundo diz aqui, foi um homem poderoso no Antigo Testamento. Quando diz poderoso, ele foi um líder muito poderoso,
mas não para o lado do bem, e sim para o lado do mal. Ele se deixou ser usado pelo diabo, por Satanás, e mistificar, trazer à existência todo o sistema babilônico do qual estamos hoje. Não é à toa que em Apocalipse 17, o anjo diz para João: vem, mostrar-te-ei a grande Babilônia. Por que se tornou grande? Porque foi crescendo no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios. E o Nimrod foi o primeiro a fundar, se deixar usar pelo diabo no sistema babilônico, que a palavra Babilônia significa confusão, da qual todo mundo está mergulhado, inserido hoje. Pois bem, no capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver uma coisa muito importante. No capítulo 11 de Gênesis, que diz: em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Terra de Sinar. Se você voltar em Gênesis capítulo 10, e o versículo de número 10, vai falar o princípio do reinado de Nimrod, que foi em Babel, Ereque, Acade, Calné, que é na terra de Sinar. E no capítulo 11, nós estamos aqui diante de uma passagem, onde no versículo 3, eles disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não mais sejamos espalhados por toda a terra. Essa era a ideia. No país ali, no território de Sinar, Nimrod se levanta como liderança, chama todo aquele povo e fala: vinde, vamos fazer tijolos, vamos queimá-los ao fogo e vamos construir uma torre cujo topo chega ao céu. Primeira lição desse texto: a falsa religião sempre trará para dentro do ser humano que ele pode alcançar a salvação pelas próprias forças, pelos próprios méritos. Conforme está aqui, cujo topo chegue ao céu. É o esforço humano para chegar ao céu. Coitado, irmãos de nós. É só através de Jesus, somente através de Jesus e a fé no sacrifício. O homem sempre quis chegar ao céu pelos seus próprios esforços. Também podemos aprender nessa passagem, cuja torre chegue ao topo do céu, dizendo que se Deus mandar de novo dilúvio, não nos pegará. Desobediência autêntica e na autenticidade de Nimrod, o homem que foi usado por Satanás para trazer, para apresentar e colocar em prática esse sistema babilônico. Outra lição: tornemos célebre o nosso nome. Orgulho. Tornemos célebre o nosso nome. O nosso nome tem que aparecer. Nosso nome tem que ficar na história. O nosso nome tem que estar nos outdoor. Tornemos célebre o nosso nome. Temos que ser famosos. O orgulho.
Outra lição: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Rebeldia. Deus disse: multiplicai, povoai a terra, espalhai. Nimrod diz: não, vamos ficar aqui, ninguém sai, vamos permanecer todo mundo junto aqui e não vamos sair daqui. Então ele estava aqui tendo uma rebeldia. Então aqui foi introduzido o sistema babilônico, dos quais em Apocalipse 17, 18, ficou grande, a grande Babilônia. O tempo foi passando e esse sistema babilônico foi aumentando. Foi aumentando, e os filhos de Deus, geração de Abraão, os que andam pela fé, incluíram-se por si só no sistema babilônico. Desde os dias que Moisés tirou o povo dele da terra do Egito, passando pelos países, nós podemos ver que nessa travessia rumo à terra prometida, os filhos de Israel sempre estavam incluídos e querendo para si esse sistema babilônico. Tanto é que um homem até levou uma menina mundana para dentro do arraial de Israel, que era chamada por Cosbe, e ali houve uma praga terrível. Deus sempre querendo limpar o povo dele desse sistema babilônico, e o povo procurando para si esse sistema babilônico. Os anos vão passando. Introduz, através de Josué, a nação israelita adentra na terra prometida. Deus, então, ali, já havia dito a eles, através da lei de Moisés: cuidado, israelitas, não tomem para si idolatria a deuses estranhos, não tomem para si negócios fraudulentos, e vocês serão para mim um sacerdócio real, uma nação santa. Mas Israel fez tudo ao contrário. Caíram na falsa religião, Babilônia. Fizeram negócios fraudulentos, usaram de balanças enganosas. Deus, então, levanta os profetas para trazer Israel de volta ao primeiro amor, que é o Deus Todo-Poderoso. Israel não quer saber, mergulha-se no sistema babilônico, negócios fraudulentos, adoração a deuses estranhos, queima os seus filhinhos em oferenda aos deuses, e Deus não teve outra coisa a se fazer, com muita tristeza, que foi tirar o povo dele daquela terra, que foi fazer com que o povo viesse a aprender no castigo. O tempo se passa, e o sistema babilônico se difunde, sai do Oriente Médio e se difunde por toda a terra. Toda a terra mergulhou-se na idolatria, mergulhou-se nos negócios indevidos. Deus precisa trazer de volta o povo dele para a terra prometida. E Deus vai usando os profetas para trazer uma correção. E tanto o profeta Jeremias, bem como o profeta Isaías e tantos outros profetas, falaram a respeito da queda da Babilônia. Por quê? Porque para Deus trazer o povo dele, tirar o povo dele desse sistema mundano, do qual as pessoas querem negociar tudo quanto é direito, não se importando se isso é correto ou não. O que importa é o lucro, do qual Deus quer tirar o povo dele, trazer para a terra prometida, mas as pessoas preferem se deixar ser enganados,
pela falsa religião. Então, antes de Deus trazer o povo dele de volta para a terra prometida, Deus vai precisar tirar a Babilônia do coração de cada um deles. Assim como é nós. Antes, nós aceitamos o Senhor Jesus. Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e arrancar do nosso coração a falsa religião e também a Babilônia comercial. A Babilônia espiritual e a Babilônia comercial. O profeta Jeremias, no capítulo 50 e 51, vai dizer a respeito da queda da Babilônia. Israel, para eles terem sucesso, eles terão que tirar do coração o sistema babilônico. Isaías, a partir do capítulo 45 até o capítulo 47, fala-nos também a respeito da queda da Babilônia, do sistema babilônico. O Zacarias, no capítulo de número 5, a partir do versículo 5, vai nos falar também a respeito do que Deus fará para Israel voltar na terra prometida. Isaías capítulo 5, e o versículo 5 diz: Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os olhos e vê, o que é isto que sai? Eu perguntei: o que é isto? E ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E a lançou para o fundo da efa, sobre cuja boca pôs o peso do chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram outras duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonhas, e levantaram o efa entre o céu e a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar. Estando ela acabada, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Então, quando Israel volta agora para a terra prometida, quando eles vão voltar daqui a pouco, estão desde 1947 voltando, mas chegará o dia que voltarão de fato. Deus precisa tirar a Babilônia do coração deles. E é representada aqui no negócio, o efa. O efa era a medida onde as pessoas faziam seus comércios. Eu quero um exemplo, 1 quilo de alguma coisa, usava o efa para medir. Então está falando de comércio. E está falando de que esse comércio está em pecado, conforme diz aqui. Isso é iniquidade em toda a terra. Iniquidade nos negócios. Quando está dizendo que veio duas outras mulheres com asas de cegonhas. Cegonha é um animal impuro que Israel não pode comer. Então está tirando toda a iniquidade no comércio e toda a iniquidade da vida espiritual e levando para onde começou de fato, para Sinar, que está no versículo 11. Isso Deus vai fazer com Israel. Porém, quando chega em Apocalipse 17, João está tendo uma visão, e o anjo fala para ele, dizendo no versículo 1, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Grande meretriz, grande meretriz. A meretriz aqui é uma prostituta. Então ele começa falando primeiro, no capítulo 17, a respeito da prostituição espiritual, do qual, através de Nimrod, lançou-se os tentáculos, e isso cresceu
e se tornou uma grande meretriz, uma grande falsa religião, uma grande falsa religião, com quem os reis se prostituíram. Todos os reis da terra se prostituíram com o vinho da sua devassidão. Esta grande meretriz, essa falsa religião que não permite, não quer permitir que as pessoas tenham os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, conforme o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém perguntou, mas o que é a verdade? E o Senhor apontou para ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. A verdade está, a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou e nos fez. E Ele também viu que nós também caímos nesse sistema babilônico corrupto. E Ele veio, morreu numa cruz, deu a vida por nós, para nos resgatar deste engano e nos trazer para a verdade. Aleluia. Jesus Cristo é a verdade. E esta mulher, falsa religião, que não permite as pessoas se libertarem dela, ela está sentada sobre muitas águas. E essas águas, a própria Bíblia vai desvendar ela própria, vai revelar ela própria. No capítulo 17, versículo 15 diz: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Em todo o continente da terra, qualquer país, todos os continentes estão embriagados com a falsa religião. Ela não permite que se tenha uma libertação para conhecer a verdade. Se as pessoas se disserem ateus, ela então usa a ramificação, o tentáculo do comércio, o tentáculo do sistema monetário financeiro, para deixar esses ateus presos. Olha, é uma coisa muito, muito terrível, irmãos. É uma coisa horrenda, onde esse sistema prende as pessoas. Tanto na falsa religião, se a pessoa disser que não acredita em religião alguma, ela fica presa no sistema corrupto e corrompido, que é do capítulo 18. Dos negócios, empresas. Aleluia. Você está vendo isto às claras agora? Está vendo isto? Que chegará um dia que o nosso Senhor Jesus há de acabar com todo esse sistema babilônico, e aí nós seremos um povo voltado ao status quo, daquilo que Ele sempre quis, um povo feliz, um povo que se importa com o próximo, um povo que conhece. Ele mesmo diz, naquele dia, naquele tempo, ninguém falará ao seu próximo, o Senhor conhece, você conhece ao Senhor Jesus, porque todos me conhecerão, quando eu acabar com esse sistema babilônico, criado desde lá de Gênesis 10. Essa falsa religião está sentada sobre uma besta, e esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui está dizendo que a falsa religião está incutida em todos os impérios, porque essas cabeças da besta são os impérios. 7 cabeças, 10 chifres. Primeiro império, Egito. Segundo império, Assíria. Terceiro império, Babilônia. Quarto império, Império Medo-Persa. Quinto império,
Império Grego. Sexto Império, Império Romano. Sétimo Império, que é os 10 chifres da besta, dos quais nós estamos nesta época. Blocos econômicos, protecionismo, as nações os produzem, União, ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, União Europeia, os Países Unidos, os blocos econômicos, corresponde esses 10 chifres que está aqui, aonde a mulher está sentada. Também diz, versículo 7, do capítulo 17 de Apocalipse, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Quem leva a falsa religião, essa besta, o homem que se deixa ser usado por Satanás nos seus impérios, são de alto escalão. Incultem, delegam, colocam a falsa religião em curso. Não deixam, não permite que a verdadeira religião chegue, que Jesus venha. Prendem, seja no sistema religioso, seja no sistema socialista, comunista, sistema capitalista. Irmãos, isso é muito sério. Isso é tão sério que o Senhor Jesus quer te libertar de tudo isso. O Senhor Jesus quer nos libertar de tudo isso. Aleluia. E ele continua. Versículo de número 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro não chegou ainda, e quando chegar tem de durar pouco. O João está dizendo: eu estou debaixo do Império Romano, escrevendo aqui Apocalipse para vocês aí do século 21. 5 impérios da época que eu estou já caíram, que são o Egito, a Síria, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Babilônico. Esses 5 impérios gentílicos caíram. Um existe. João está dizendo que eu estou debaixo do Império Romano. O outro não chegou ainda. O outro é os 10 chifres, dos quais nós, no século 21, agora estamos nele. E quando chegar tem que durar pouco. Versículo 11. E a besta que era e não é também ele o 8º rei, procede do 7 e caminha para a destruição. Então a besta é o anticristo, que vai acender-se na terra. Ele é o responsável, o espírito que usa esse homem é o responsável por difundir a falsa religião, como usou Nimrod, como usou tantos outros homens e vem usando tantos homens, para difundir a falsa religião e também difundir o comércio iníquo, onde não se tem o respeito ao próximo, onde se copiam produtos que têm autenticidade original, se copiam produtos paralelos e colocam no mercado, sem pudor algum, não respeitam marcas. Tudo isso está inserido, irmãos, nesse sistema babilônico mistificado aqui, espiritual e comercial. Chegará o dia que o Senhor Jesus vai acabar com tudo isso. Aleluia. Esse 8º rei, que procede do 7, o anticristo, o homem que se levantará e reinará no mundo, momentaneamente, e muito tempo se tem, ele vem permitindo e vem deixando, o espírito dele vem deixando
a falsa religião impregnar o mundo inteiro. Chegará o dia que ele se desfará da falsa religião que o ajudou a afastar as pessoas de conhecer Jesus, e ele então vai querer ser adorado, conforme diz no versículo 16. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Versículo 17. Porque em seu coração incutiu Deus, que realize o seu pensamento, e execute a sua ordem, e dê à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Então nós podemos ver que momentaneamente, isso já vem durando milênios, esse espírito do anticristo é que vem difundindo, se deixando difundir nos impérios gentílicos, em todos o contexto geográfico da terra, a falsa religião, seja onde for, nas tribos indígenas, na Europa, na América, em todos os países, está ali difundido os tentáculos da falsa religião, das quais insirem adoração às coisas criadas por Deus, adoração ao sol, à lua, às estrelas, aos astros, adoração a cortar um pedaço de madeira, trabalhar na mente humana e criar os seus deuses. Tudo isso ele vem permitindo para não deixar o ser humano, que outrora feito à imagem e semelhança de Deus, chegar ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. É por isso, meu irmão e minha irmã, nós que sabemos e conhecemos quem é Ele, por isso que diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, para não deixarmos mais sermos enganados por esse vento de doutrina, que são muitas, e tem arrancado a fé do povo que um dia aceitou o sacrifício de Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Vai chegar um tempo em que não se permitirá mais ter tantas religiões como existe hoje. Chegará o tempo, você que pertence a alguma religião que não é cristã, ou que é cristã, mas não à luz da palavra, chegará o tempo que não se permitirá a existência de religiões. Por quê? Porque o anticristo, ele sempre quis ser Deus, e ele vai querer ser adorado. Ele não permitirá outra religião que não seja ele próprio, assim como era na época do Império Romano. Culto ao imperador. E no capítulo 18 fala-nos a respeito da Babilônia, sistema financeiro. Não se importam com as pessoas. A lista de produtos é aquilo que todos os homens vendem, que todos fabricam, que todos comercializam, e ficam presos nesse sistema terrível, não se importando com o próximo. Se não dá lucro porque sofreu acidente, é um inválido, não presta para nada, fica esquecido. Não é isso que o Senhor quer para nós. Deus quer que nós venhamos a entender tudo isto. Amar a Deus acima de toda a nossa força, com toda a nossa força, e o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia. Vem chegando aí, meus irmãos, a extinção de tudo isso. O que Deus revelou para Zacarias, pegando aquele efa, colocando essa Babilônia comercial e espiritual dentro do efa, simbolizada como aquela mulher ímpia, colocando uma tampa de chumbo, dando ordem para se levar lá no lugar de origem, limpeza em Israel. Assim tem que ser em nossa vida. O pastor Harold foi usado aqui para dizer, todos aqueles que têm o Senhor Jesus no coração, não devem se meter com negócios errôneos dessa terra.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça sermos livres de coisas errôneas, de coisas erradas. Em nome de Jesus, nos ajude a permanecer, a ir avante, com consciência limpa e tranquila. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E encerramos no capítulo 19, quando começa. Depois dessas coisas ouvi no céu uma voz, grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois ele julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja a nossa rocha eterna, que há de nos limpar, nos purificar cada dia mais, purificar o nosso coração, para que nós não permitamos que esse mau cheiro, sistema corrupto de religiões, e bem como de comércio, venha nos fazer perder o foco, que é a nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe você, jovem. Aleluia. Uma preocupação muito grande com os jovens. Que nesse sistema babilônico falou ali a respeito de músicas. Isso vai acabar um dia. Essas músicas mundanas que no subconsciente afastam os jovens da presença do Senhor através das músicas. Está dizendo: nunca mais haverá em ti som de flautas. Nunca mais. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar, Senhor, a tua igreja, a tua noiva. Vem fazer, Senhor, a tua vontade, Senhor. Vem, Senhor, fazer, cumprir tudo que o Senhor está dizendo aqui em Jeremias, em Isaías, no profeta Naum também, que fala do julgamento de Nínive. Pastor Anderson, o que é a falsa religião? A falsa religião, esse sistema babilônico, meu irmão, minha irmã, é tudo aquilo que afasta o ser humano de Deus. Tudo isso é um sistema babilônico perigoso, é um sistema babilônico que apressa em tirar as pessoas do foco. O que é, pastor Anderson, um sistema babilônico monetário? As falcatruas, onde não se importam, não se tem pudor, as pessoas não estão nem aí. Fazem os seus negócios, desde que se deem os seus lucros, não se importam com o seu semelhante, com o seu próximo. Se enriquecem sem se importarem. Prova isso, pastor, eu provo. Se todos
que se enriqueceram, quisessem de fato acabar com a fome da terra, quisessem de fato um mundo melhor, todos seriam unidos na construção. Não haveria mais pessoas que não teriam casas, não haveria pessoas que morariam em casas perigosas. Quando chovem, as terras matam as vidas. Pessoas que passam fome, na terra nunca mais haveria isso. Porque tem havido, pastor, por conta do sistema babilônico, do qual o homem está inserido. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma e que nós venhamos, de fato, como cristãos, fazer a diferença na nossa geração. Que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, que nós venhamos a estender as mãos e ajudar o nosso próximo. Em nome de Jesus, não por palavras, e sim por ações. Como diz em Tiago, a fé sem obras, assim como o corpo sem o espírito não presta para nada, assim a fé também sem as obras é morta. Deus nos ajuda, nos dê sabedoria, nos orienta cada dia mais a te conhecer, Senhor, e prosseguir em te conhecer, em nome de Jesus. Eu oro, ó Pai, para que todos nós venhamos a ter um fim de semana, um finalzinho de domingo abençoado. E amanhã nós estaremos aqui na segunda-feira, buscando o Senhor em oração, para nos fortalecer cada dia mais espiritualmente. Na quarta-feira também, que estejamos aqui presencial, Senhor, buscando a Tua face. E se o decreto for liberado, ó Pai, estaremos aqui no domingo, servindo a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Na quinta-feira também no discipulado, ó Pai, estaremos aqui para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, tudo que pertence a você. Em nome de Jesus. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus vazio está, o que